Foi um sucesso. Na realidade, como é que tudo iniciou? A gente tem uma semana no Senac que se chama Feira de Oportunidades, que é uma prática que todo ano é feito, que iniciou na segunda-feira e foi até sexta passada. É um momento que a gente desenvolve capacitações, orientações para o mercado de trabalho e também pode deu uma brecha e a gente pensar nesse feirão de empregos. Então, a gente alinhou tudo com a prefeitura aqui de Cachoeira e com o Cine sobre essa demanda que a gente vê muito assim que Cachoeira tem a comunidade vem em busca de emprego, né? As empresas também vêm se queixando muito em relação à mão de obra. Então, a gente tentou abranger todos esses braços aí. E aí veio mais de 300 pessoas, é isso? 337 pessoas, né? A gente teve nesse dia que foram registradas ali. Por Deve ter que gente que daquela fila? desistiu. Pelo que a gente acompanhou, sim, alguns voltaram depois, né? Acharam que ia demorar, mas depois foi fluindo a fila, né? Por que que ocorreu essa fila, né? O prédio do Senac, sim, ele é grande, mas foi um fluxo bem tenso, né, nesse dia. A gente... As salas de aula, então, que a gente tem ali no Senac, elas ficaram para as empresas desenvolverem já as entrevistas, os pré-cadastros. E o Cine estava ali no primeiro andar, na recepção, né? Fazendo a parte de cadastramento dessas pessoas que estavam chegando. Então, por conta disso, a gente não conseguia colocar todas essas pessoas para dentro do prédio, né? Porque foi um fluxo muito, muito grande. Confesso que a gente não estava esperando um público de 300, mais de 300 pessoas, né? Tinha Mas foi 40 vagas, é isso? mais de 40 vagas. Talvez venha me perguntar se foram preenchidas, né? A gente ainda não tem essa informação, porque faz pouco tempo, às vezes as empresas têm esses processos mais burocráticos de documentação e ainda continuam, porque ali era um espaço com muitas pessoas e não tinham como talvez fazer uma entrevista mais individualizada, né? Porque tava um fluxo de movimentação muito intensa dentro da escola, assim como estava do lado de fora, do lado de dentro também estava assim. Então, a gente teve aí 10 empresas participantes, a gente tem 14 salas de aulas ali na escola e, ao mesmo tempo, também estavam ocorrendo algumas aulas que a gente não veio a adiar, fazer cancelamento nesse dia. Então, estava bem movimentado. Quero contar aqui para os ouvintes, para os prezados ouvintes da Rádio Vale, que nós também pensamos em ser uma das empresas oferecendo vagas, porque efetivamente nós precisamos, mas só que nos atentamos meio tardiamente, aí a gente não conseguiu montar exatamente o perfil das vagas e as atribuições que seriam exigidas, e estabelecer valor de vencimento, etc, etc. Ficou muito em cima e nós não conseguimos, mas pode ter certeza que na próxima, se nós tivermos vagas como temos hoje, nós vamos procurar esse, porque é uma rara oportunidade de ter um fluxo grande de pessoas e poder oferecer a elas as vagas. Me corrija aqui, Alessandra. De vez em quando esse assunto a gente fala um pouco, de vez em quando, uma vez por semana, 2 vezes por semana, quando a gente recebe algum tipo de release ou algum tipo de provocação, pauta do Cine, a gente divulga as vagas aqui. E eu dizia, num primeiro momento, algum tempo atrás, dizia assim, poxa, desse jeito, com a quantidade de vagas oferecidas, só não trabalha quem não quer trabalhar. Aí depois, com o tempo, eu fui corrigido pelas ouvintes que são muito atentos, muito atilados. Não é assim. Não é porque existe a vaga que a pessoa tem que aceitar a vaga. Depende do perfil do candidato, do que ele quer fazer, do horário que está sendo proposto, do tipo de atividade. Então, a pessoa quer trabalhar, mas não significa que ela quer trabalhar em qualquer coisa, só porque é importante, né? Porque ela precisa de uma renda, todo mundo precisa de renda, mas ela tenta adequar a necessidade da renda com a sua condição, a sua vocação, eu ia dizer, isso é muito, mas pelo menos a sua tendência. Eu gosto mais de trabalhar com vendas, eu gosto mais de trabalhar no serviço burocrático, eu gosto de computador, eu gosto de estar ao ar livre. Cada um tem
E quanto mais a pessoa está satisfeita no trabalho, melhor para o empregador e para ele. Me fala dessa questão aí. Tem vaga, mas não tem candidato, mas tem gente que está desempregada. Na verdade tem que ser um encontro aí perfeito, né? Existem dois lados, que é o lado da empresa e o lado do candidato, e os dois lados eles têm que estar em busca ali do mesmo objetivo. Então, para a empresa também, ela busca ali o candidato perfeito para a sua vaga em aberta, e tem os requisitos que têm que ser atendidos ali, e muitas vezes não se encontra, por isso que as vagas ficam por tanto tempo aí abertas. E da mesma forma o candidato vem escolhendo, pensando no que é melhor, né, para sua carreira, para sua vida, para sua logística como um todo. Então, é por conta disso que a gente vê ali naquele dia, eu acredito que teve tantos candidatos, porque era uma gama bem distintas, né? Área administrativa, parte de indústria, auxiliar de serviços gerais. Então, existia, assim, uma grande amplitude de possibilidades. Então, eu acredito que juntou esses dois fatores, né? E por conta disso que ocorreu esse grande movimento. Mas sim, E a faixa etária desculpe, estou te cortando aqui. A faixa etária, ela realmente foi de jovens, assim como eu vi passando assim rapidamente de carro, eu vi a fila e disse, puxa, mas é basicamente jovens ali naquela fila. Tinha uma grande variedade de idades, mas sim, a grande maioria é jovens, né? Ali de 18 anos, nem digo 18 anos, um pouco mais, assim, seus 22, 24 anos, até uns 30, por aí, que era a grande maioria do público, assim, que estava ali na fila, realmente. Mas abrangia todas as idades. Nós estamos conversando com a Alessandra Tom Santos, diretora do SENAC em Cachoeira do Sul, sobre o feirão de empregos que aconteceu semana passada, com um grande fluxo de pessoas. É óbvio, a Alessandra já explicou aqui que as pessoas têm que se sentir minimamente felizes com o que fazem. Sabe que uma das dificuldades que a gente tem aqui é para esses primeiros horários da manhã. Eu e o Tomás chegamos bem cedo aqui, mas tem gente que não funciona bem na primeira hora da manhã. E quando eu falo primeira hora, eu chego aqui às 5 da manhã. Então não é para todo mundo levantar às 4:30 da manhã, às 5 horas está trabalhando. Embora, quando eu venha para cá, eu vejo os ônibus que passam aqui, ônibus e vans, eles pegam o pessoal que vai trabalhar na indústria calçadista de Candelária. Então eles pegam no mesmo horário que eu. Imagina, eles pegam aqui, vão viajar 1 hora pelo menos até Candelária e depois vão trabalhar 8 horas na indústria, depois é mais 1 hora, hora e pouco para voltar. Olha o esforço desse pessoal. Não é para todo mundo. Então, o que eu digo, assim, eu como gestora, a gente também, o grande desafio do gestor é entender de pessoas. Então, é entender qual perfil se encaixa em determinada área ou em determinada função. Então, muitas vezes, até a gente estava ali no SENAC, né? Vou falar agora como vivência que a gente teve ali, por uma vaga de vendedor. Eu tive... Olha, eu não vou te confirmar se foram 200 currículos, né? Não sei se foi para mais ou um pouquinho para menos, mas em torno disso. Não foi um processo fácil, né? A gente olha 200 candidatos. Vou tirar, eu vou contratar de um dia para o outro. Então, eu tive que fazer a gente teve que fazer 2 momentos de processo seletivo que eu sempre faço dinâmica de grupo, a gente chama os candidatos para daí passar para a próxima fase, que é uma normativa da empresa, né? E no primeiro momento a gente não conseguiu tirar desses 200. Quer dizer, analisando o perfil, eles não seriam um vendedor para aquela vaga. Exatamente. Não que não são pessoas boas, muitos já empregadas, mas assim, pessoas qualificadas, pessoas com vontade, mas que, entendendo ali a logística do que a gente precisa para dentro de uma escola, entendia-se que faltavam algumas questões e talvez ali a pessoa também não iria se adaptar. Então, tu tem que entender muito se o candidato ele vai ter o perfil ideal para aquela vaga. É verdade, Alessandra, essa história que eu tenho lido, que essa nova geração, esses jovens aí, geração Z, etc.,
a letra que quiserem para ela. Esse pessoal não gosta muito de horário, eles querem mais flexibilidade, eles querem mais liberdade, isso é verdade? O que, que eu vou te dizer? Eu tenho bastante. Ali no Senac a gente trabalha muito com. Eu tenho uma variedade, né, de faixa etária, que eu acho que é interessante ter essa mescla, né, de todas as gerações. Depende, tá? Porque eu tenho muitos colaboradores ali da geração Z que eles precisam de regras para trabalhar. A pessoa. Então, eu entendo muito que vai do perfil, né? Do que eu estou mais disposta. Mas, sim, a gente vê uma grande inclinação, assim, desses jovens, eles querem mais, terem assim, essa vontade de ter uma flexibilidade maior de horário, com uma visão muito empreendedora, com vontade de não trabalhar CLT, então seguir carreira solo, né? E eu penso que está tudo bem, né? É o perfil de cada um, mas existe sim, né? Porque a gente atende muito esse público em sala de aula e a gente vê essa grande maioria, sim, com essa necessidade. E daí também a gente tem que entender, como empresa, né? E não bater de frente. Não, mas aqui funciona de tal e tal forma. Sim, existem regras, existem normas, mas a gente também tem que saber lidar com essa geração que está vindo, porque senão, com certeza, o desafio vai ser muito maior. Alessandra, antes de nós começarmos a conversar, eu estava falando aqui sobre teletrabalho da prefeitura, não vou te fazer nenhuma pergunta sobre isso, não é. A questão é, o Senac trabalha um pouco isso, ou seja, tem algum curso, alguma que prepara alguém para o trabalho à distância? Nós não temos uma formação específica para teletrabalho, porque isso é muito específico de cada empresa. Existem, sim, muitas empresas que vêm se direcionando para o home office, mas também a gente vê um retorno disso, né? Pós-pandemia, alguns anos aí, que as empresas elas vêm retornando para o presencial. Aqui em Cachoeira do Sul, no Senac, a gente não tem essa normativa de fazer o teletrabalho. Eu prezo pelo colaborador estar ali, né, presencialmente na nossa estrutura. Então, formação a gente não tem específica para teletrabalho. O que a gente trabalha é educação à distância. Essa sim existe, né? E que para algumas pessoas dão super certo e para outras não. Então, tem pessoas que não se adaptam. A rotina de home office, assim como de estudo à distância, ela precisa de muito planejamento, muita organização, porque eu tenho que entender, eu vou ter que cumprir o meu horário, querendo ou não, mas, olha, vou me organizar hoje na segunda-feira, das 7 da noite às 10 eu vou sentar para estudar. Tem aquelas pessoas que conseguem fazer isso. Tem outras que não, que daí eu vou chegar em casa, daí eu vou fazer, né, sei lá o que eu vou fazer dentro de casa e não vou estudar. Vou Ah, deixar para depois. exato. A Alessandra aqui fez. O ensino à distância é teletrabalho. Eu estou dizendo. Teletrabalho. Porque exige disciplina, tem que ter horário, o aluno, no caso, a aluna, ela tem que se condicionar que ela está fazendo um curso à distância e que, portanto, ela tem que estar olhando, recebendo conteúdo, participando de aulas online, né, quando for o caso, ou assistindo vídeos previamente gravados. Enfim, a aula não é online, mas ela é um material a ser assistido, tem que cumprir as tarefas que são dadas, né, quer dizer, os professores de um curso à distância, eles sabem que os conteúdos têm que ser minimamente absorvidos pelos alunos. E aí tem que ter essa disciplina. É que nem o teletrabalho. A pessoa pode matar o teletrabalho ou pode ser muito efetivo, até mais efetivo, porque ele não precisou se deslocar. Imagina numa grande cidade que a pessoa tem que pegar duas conduções, tem que levantar muito cedo, né? A própria questão do custo, né? Do gasto, a alimentação fora de casa, enfim, uma série de transtornos logístico, vamos dizer assim, para alguém que tem que ir até o seu local de trabalho, mais ou menos. Em cidades de pequeno porte como Cachoeira é menos, mas numa cidade grande pode ser que a pessoa passe tanto tempo se deslocando quanto trabalhando, dependendo da carga horária dele. E a questão de produtividade,
É uma questão de concentração, mas também não pode se desviar com o gato, com o cachorro, com a televisão, com o parente, com o esposo, com a esposa, com o filho, né? Com o vizinho batendo porta, sei lá o quê. Quer dizer, realmente é desafiador, mas pode funcionar. Eu dei o exemplo do Itaú, semana passada foi o comentário no Brasil, na área empresarial, foi o Itaú cortando 1.000 empregos. Imagina, 1.000 empregos numa tocada só, por baixa produção no teletrabalho. Ou seja, a empresa se sente prejudicada. Se está sendo justo ou injusto é outra questão. Mas ela, aparentemente, é uma empresa que vai se livrar, né, porque considera negativo o teletrabalho. De qualquer maneira, o ensino à distância, para quem trabalha, para quem faz ensino à distância, eu diria que está fazendo um curso para teletrabalho. Porque na realidade, voltando àquilo tudo que nós estávamos falando, né, das vagas, de dizer que tem emprego e as pessoas não estão ali, né, é o perfil. É o perfil. Então, será que eu tenho perfil para estudar à distância? Será que eu tenho perfil para trabalhar à distância? Então, tem que ter esse entendimento, né, de será que eu vou funcionar? Porque não que no ambiente de trabalho também não tenha distração. Não tem o colega falando, não tem a porta batendo, mas que tu... Eu não sei se muitas pessoas entendem, bom, eu estou aqui, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso estudar, assim como quando estão em sala de aula presencialmente, né? Então agora, das 7 às 10, eu estou aqui e eu tenho que prestar atenção na aula. Então, esse entendimento de cada pessoa, de que forma funciona. Eu sou muito do presencial. Eu entendo que eu funciono muito no presencial. Mas não que tenha menos qualidade, por exemplo, o ensino à distância, porque não tem. É algo que eu não consigo ter a disciplina para funcionar dessa forma. Então, é um entendimento também sobre o perfil. Alessandra, quando é que nós teremos outro feirão? Ainda não tem data, né? Na verdade, foi um teste, né? A gente debutou aí em relação a esse evento. A gente viu que foi um sucesso mesmo, assim, a gente conseguir auxiliar a comunidade, unir, né, juntar nesse nosso espaço ali as necessidades das empresas, dos empresários, assim como as necessidades da comunidade. Então, foi um momento assim muito muito interessante que após ali o evento a gente conversou que com certeza a gente vai fazer outras edições. Mas ainda não tem data específica, né? A gente não chegou a conversar sobre isso, porque foi uma semana assim muito bem desafiadora, né? Com bastante movimentação, ainda mais que a gente não foi só na quarta-feira ali que teve o feirão que a gente estava em atividades ali no Senac. Então, dentro da feira de oportunidades, a gente fez 1.930 atendimentos. Então, foi um Nossa, fluxo bem interessante que a gente fez. falaste a certa altura aí que o Cine estava fazendo cadastro. O que eles vão fazer com esse cadastro? Eles faziam cadastramento para as vagas, né? Então, eles já faziam... Eles ficam com esses nomes aí para, eventualmente, quando surgir vagas, eles entrarem em Eu contato? entendo que sim, tá? Que o sistema do Cine, ele já deixa cadastrado ali, eu não sei ao certo, né? Isso eu não tem como te dar essa informação precisa. Acredito que sim, para fazer esse direcionamento, né? Para as empresas. Sim, a empresa chega lá com vaga. Olha, tem gente para essa minha vaga? Tenho esse cadastro aqui. Eu com esse acredito que perfil. sim, que fica um banco de currículos, assim como eu também tenho um sistema com banco de currículos que eu também consigo fazer busca, né? Então, eu entendo que sim. Então tá bem. Alessandra Tom Santos, do Senac, são 7 horas e 53 minutos. Muito obrigado por vir bem cedinho aqui conversar com a gente, aqui, nos passar essas informações e ficamos à disposição. Obrigada, Ronaldo. Obrigada pelo espaço. Agradeço, assim, pela oportunidade de estar aqui, a gente falando sobre um evento que foi tão positivo aqui no município de Cachoeira do Sul. Obrigada.